O professor Gil e a professora Lídia eram professores do secundário, hoje já estão reformados, como já perceberam. Tiveram muitos anos de NEPSO e fizeram muitos trabalhos, e estão aqui as joias da coroa, não é? Já ouviram algumas, porque não são todas, claro, mas a professora Diolinda e a professora Dulcídia ainda lapidam o diamante ainda mais bruto, não é? Logo no início são os primeiros trabalhos que são feitos por elas, porque pegam crianças no primeiro ciclo e andam com elas, e no pré-escolar, exatamente, e fazem um trabalho com a escola toda, o que é incrível. Vocês repararam que os trabalhos feitos no secundário são 4 alunos. É raro ver mais um grupo de maior, não é? Difícil. Agora, estas senhoras trabalharam com 200, 145, 200 alunos. Elas vão contar um bocadinho a experiência delas também. Eu descobri o NEPSO, foi por um acaso, e foi quando fui para as Lagoas de Bertianos, Ponte de Lima, trabalhar com aqueles jovens que estão ali, jovens adultos, e foi por um acaso. Lembro-me de ver num e-mail que se estava a fazer uma formação que tinha a ver com pesquisa, e eu, apesar de estar no primeiro ciclo, sou da área da matemática, aquilo atraiu-me logo. E então convenci 2 colegas que trabalhavam no 3º e 4º ano também, eu tinha o 3º ano, se queriam participar comigo, lá fomos nós. E fui uma afortunada, porque a partir do momento em que fiz a formação, conheci a doutora Paula, o doutor Luís, a Joana, já lá vai há muitos anos, eu descobri uma forma diferente de trabalhar com os meus alunos e que eu há muito tempo eu procurava. Os temas que nós trabalhamos são temas adequados à idade dos nossos alunos, não é? Como, por exemplo, trabalhar a bolota ou trabalhar a abelha, que tem tanto que se lhe diga, não é? Eu lembro-me que a bolota foi trabalhada, estava em Covas, única professora do primeiro ciclo com 4 anos de escolaridade, e nós pusemos aquela freguesia toda em movimento com uma simples bolota. E aquilo onde nos levou, e isso é o que o NEPSO dá. Eu trabalho tanto com os meus alunos para que eles desenvolvam todas as capacidades através do NEPSO e do rato da biblioteca. Sou uma professora que tenho andado por várias escolas, não é? Eu comecei nas Lagoas de Bertianos, depois fui para o agrupamento Vila Nova de Cerveira, para Covas, e implementei lá o NEPSO. Estive em Vila Praia de Âncora e implementei o NEPSO, mas quando eu saio ninguém dá continuidade. E toda a gente trabalha comigo nas escolas esses projetos. Apesar que sei que nas Lagoas há agora ali uns ratinhos ali da biblioteca a germinar. Muitos parabéns, Ana, que eu conheci-te. Beijinhos. Mas onde está a continuidade, não é? E o que é que se faz? Eu só ouço, dá muito trabalho, dá muito trabalho. Isso parece que estamos a fazer uma tese. É o que eu ouço muitas vezes dizer. E acho que a grande dificuldade e a grande tristeza para mim é essa. Mas, no entanto, eu não vou parar. Este ano fiz a proposta, as minhas colegas, ninguém quis trabalhar, vou trabalhar sozinha. Custou-me muito ao princípio, porque o meu sonho acho que uma escola deveria trabalhar toda junta. Eu sempre lutei por isso. Sempre fiz isso. E mesmo fazendo eu o trabalho quase todo mais duro, porque sempre o fiz e nunca me importei. Mas, infelizmente, já desisti disso, porque não vou mudar nada, não vale a pena. E vou, como diz a doutora Paula, faça você com os seus meninos. E é o que eu estou a fazer neste momento. Pelo menos alguém há de ficar. Porque no resto, eu não sei como é que se muda isso, mas se alguém souber a resposta, acho que já falei. O meu nome é Dulcídia, trabalho
tenho uma estabilidade profissional que advém já dos 40 anos de serviço que tenho, não é só o professor Gil que tem muitos. Ainda não consegui chegar ao estatuto dele de jovem reformado, mas caminho. Vamos ver, eu nem estou a pensar nisso. Portanto, a única vantagem que eu levo aqui com os meus colegas de painel é que realmente eu tenho conseguido mobilizar a minha escola toda. Somos 4 professores do primeiro ciclo e 2 educadoras de infância. E, inclusive, já temos acopladas, temos tido nos últimos anos, turmas que estão noutras escolas do mesmo agrupamento. O mesmo aconteceu este ano. É assim, eu acho que consigo transmitir aos meus alunos e aos meus colegas a alegria imensa que eu sinto em trabalhar em projeto. Eu sou uma apaixonada por projetos, já antes de conhecer a Fundação. Tanto é que o meu mestrado, porque eu ainda sou professora primária, fiz o meu curso na Escola de Magistério Primário de Chaves e, a partir daí, eu nunca fiquei parada, tentei evoluir e sempre fui uma apaixonada pelo que está fora da escola. Não são os manuais, não são os quadros de giz e de lousa com que eu comecei, nem hoje, muito menos o interativo, que me transporta por esse mundo fora, mas por aquilo que eu podia e que podia aprender e ajudar os meus alunos a aprender fora da sala de aula. Quando aparece a Fundação com o projeto, eu comecei com o Rato da Biblioteca, já talvez há 12 anos. O NEPSO surgiu depois e há bocado a doutora Paula, quando nos entregou o prémio, disse uma coisa muito válida. Nós, com o mesmo tema, fazemos os 2 projetos e temos mais projetos na escola, parece assim, a nossa escola até é uma referência, é uma escola de projetos. Porquê? Porque os meninos estão todos bem encaminhados e se procurar os meninos que entraram ainda este ano na universidade, conseguiram com boas notas. Eu acredito sempre, é assim, há coisas que não se veem no imediato, mas ficam lá. Esses meninos que estão aí hoje, que estão aí o 4º ano, que era 4º e agora está 5º, está em uma representação, já não puderam vir todos, eles adquiriram competências até de trabalhar em Excel, era Padlet, era Canva, eles trabalhavam, eles não têm problema nenhum. Outra coisa que os projetos me trazem e me dão muita satisfação é a envolvência com as famílias. A mãe está aí, pode dar o testemunho dela, eu dou muito trabalho aos pais. Este ano eu recebi um grupo de primeiro ano e disse logo aos pais, é assim, comigo vocês também vão ter que trabalhar. Aqui é uma aprendizagem a paz, porque eles têm tanta informação, conseguem transmitir tanta informação aos meninos e conhecimento que muitas vezes eles até desconhecem, não é? E é uma mais-valia, quebram-nos ali barreiras que nós muitas vezes não conseguimos limar ou contornar para chegar a determinados sítios. Ao nível da investigação, confirmação, há sempre alguém que conhece alguém, se não conhece alguém vai saber de alguém que vai conhecer para se confirmar toda a informação que os meninos recolheram e mesmo ao nível das apresentações. Portanto, a parceria que temos com as famílias, com os pais, com os encarregados de educação, é uma mais-valia nos nossos projetos. Eu sou uma apaixonada por projetos e criar autonomia nos meus alunos e que, acima de tudo, eles vão felizes para a escola. A aprendizagem construída com significado fica para a vida. Sem significado, só porque o professor está ali, olha, entra, sai, não, nada. É do interesse deles, sim, e prova disso são os jovens mais velhos que estão aqui, alguns já com os seus cursos, sabem que eu estou a falar a verdade. Embora os nossos alunos lá ainda sejam muito pequeninos, mas eu digo-lhe muitas vezes, um dia vão-me agradecer. Na minha opinião, na nossa escola é a recolha de dados, relativamente ao NEPSO. A fase mais complicada sempre foi o fazer o questionário. Perguntar bem é muito difícil e o pré-teste depois é uma coisa fantástica. Uma coisa que eu já expliquei aos meus meninos do primeiro ano é que nós, para perguntar, foi uma coisa que eu aprendi com a Fundação, para perguntar, primeiro nós temos que saber bem a resposta à nossa pergunta. E por isso é que é tão importante a pesquisa.
E aí, os alunos do primeiro ciclo, eu tenho-vos a dizer, quando são treinados e incutidos, eles fazem um trabalho fantástico. Eu fico impressionada como eles estão a fazer as perguntas no papel e conseguem detectar, não é, que aquela pergunta não está bem feita ou que aquela opção a pessoa não está a compreender. Porque quem vai responder ao questionário, não é? As pessoas não são todas iguais, não têm todos os mesmos conhecimentos, então a resposta deve estar perceptível, pelo menos para a grande maioria. E então, para mim, essa fase é fantástica. O saber porque é que as pessoas agem de determinada maneira é muito importante, porque nós dizemos assim, aqui nesta freguesia faz-se pouca reciclagem, ou há pouco voluntariado, ou qualquer coisa assim do género. É um problema que nós temos, não é? E porquê? E a partir desse problema, nós com um NEPSO, podemos descobrir o porquê que não se faz e depois melhorar as coisas. O entender é muito importante. E é assim, não há idades, tenham 6 anos, tenham 3. Eu já trabalhei com educadoras que trabalharam comigo no NEPSO e fazem um trabalho fantástico. Fantástico. Cada um ao seu nível, porque nós, os professores, temos uma capacidade de nos transformarmos todos os dias que é algo raro. Eu acho que não deve haver nenhuma profissão como a nossa. Eu costumava dizer que a parte inicial dos trabalhos, a contextualização, para os alunos era o mais complicado. Selecionar aquilo que iam procurar, a informação, saber aquilo que era importante, porque depois queriam pôr tudo e não podia ser. Portanto, essa parte estressava-me. Posso dizer que eu ficava muito nervosa porque eu achava que não iam sair dali, que não iam conseguir fazer o trabalho porque estavam a... Pronto, essa parte para mim é mais difícil. Agora, os questionários, sem dúvida, saber perguntar é muito difícil. Mas aí eu dizia-lhes sempre, não há problema, a Fundação ajuda. Portanto, como a Fundação ajudava, eu aprendi muito. Tenho que dizer que eu aprendi muito com a Fundação. Muito mesmo. E depois ficava satisfeita quando às vezes iam fazer à turma, fazer questionários de outras disciplinas e de outras coisas, e eles diziam assim, professor, isto está mal feito. Isto não é assim. Estão a perguntar uma coisa. Portanto, isso já se via aqueles que percebiam que aquilo não estava bem feito. O projeto NEPSO tem dois grandes problemas, dois grandes obstáculos. O primeiro é o enquadramento teórico, a situação base. E porquê? Porque os alunos, hoje, nós estamos afogados em informação. A gente vai à internet e aquilo é uma infinidade de informação. O problema está nas fontes, está em nós sabermos filtrar a informação. E a dificuldade do professor está exatamente aqui. E, portanto, a situação base para os alunos é muito complicada porque separar o trigo do joio é sempre muito difícil. Depois o inquérito, nós aprendemos, professores, aprendemos tanto como os alunos com o NEPSO. E eu posso-vos dizer que não sabia que era tão difícil fazer um inquérito por questionário. Bem feito, a retirar de lá a informação que eu quero. É muito difícil. Essas duas fases são muito difíceis. Mas deixem-me dizer-vos o seguinte. Eu tenho uma imensa pena que a miopia da escola não consiga ver a potencialidade que estes projetos têm, por exemplo, para a interdisciplinaridade. Queixa-se muito que os professores, cada professor no secundário tem a sua capelinha, este gajo dá economia, aquele gajo dá história, aquele gajo dá inglês e acabou, fechou ali. Ouçam, eu posso ser radical, mas eu acho que com a realização de um projeto destes, que se consegue lecionar todos os conteúdos de todas as disciplinas, de todos os currículos. Ouçam, não há nenhuma disciplina até o 12º ano, a não ser Sociologia, que eu conheça, que tenha a metodologia de investigação como conteúdo. Portanto, os alunos não têm este traquejo. Porquê é que o professor de português não faz a correção dos textos? Porquê é que o professor de matemática não faz a análise, não ajuda os alunos a fazer a análise de resultados? Porquê é que o professor de informática não ajuda os alunos a fazer os filmes e os vídeos que têm que fazer? Porquê é que o professor de Sociologia não faz um enquadramento social da coisa? Não fazem, exatamente porque não há esta cultura
do trabalho em grupo entre os professores e na escola, como nós estamos a cultivar com os nossos alunos. Porque isto de trabalhar em grupo é muito complexo e é rara a pessoa que sabe trabalhar em grupo. Os projetos NEPSO, a Fundação está de parabéns, estamos aqui de parabéns, porque direta ou indiretamente estamos envolvidos nestes projetos e já hoje não é preciso dizer mais nada para perceber o potencial que estes projetos têm na vida pessoal e académica das pessoas. A parte mais divertida é chegar à aula e dizer assim: meus amigos, em que fase é que está o projeto? O trabalho já está feito? Não. O professor, temos esta dificuldade. Esta é que é a parte mais divertida. Não? Levam logo na cabeça, pá, e a gente vai buscar, vai perceber como é que vai ultrapassar aquela dificuldade. Ultrapassar aquela dificuldade todos juntos, não é? E depois, claro que a parte, por exemplo, não faz parte da formalidade do NEPS fazerem um videozinho, mas nós na escola fazíamos sempre, porque eu acho que essa parte, aliás, ouviu-se aqui a referência dos alunos a isso, é uma parte divertidíssima e criativa, altamente criativa. Nós fazíamos sempre, portanto, a gente diverte. Agora, a escola é pesada, nós professores, os alunos não se apercebem muitas vezes disto, mas nós professores temos um jugo muito forte em cima, e eu tinha o jugo muito forte da disciplina que dava e os alunos terem de ter resultados nela. Mas é engraçado, porque os projetos NEPS não estudavam conteúdos de economia que iam sair no exame, mas estes alunos foram dos melhores alunos nos exames nacionais de economia A. Porquê é que será? Porque é como dizia o Ivo, como dizia já não sei quem, as janelas já abrem-se, e abrem-se para outras coisas. Ou seja, o projeto NEPS ajuda a construir as estantes numa sala vazia, onde eu depois posso pôr os bibelôs e os livros, a estrutura. Portanto, constrói a estrutura na cabeça destes alunos e abre-lhes as perspectivas para a vida e para as necessidades que eles têm durante a vida. Eu acho isto assim. No último ano que estive a trabalhar, que foi ali com o Gouveia, o Afonso Gouveia referiu isso, o mais divertido era precisamente aquele grupo. Eles não havia aula nenhuma que não estivessem a discutir entre eles, mas discutir era por uma palavra, um termo que um queria usar e o outro não queria, e então, mas eram discussões que os dois rapazes contra as duas meninas, não se pode dizer assim no Brasil, dizíamos assim, e eles ficavam todos muito ofendidos. Mas eram discussões que eu achava piada, mas realmente vê-los crescer, para mim é a parte melhor, é vê-los, é depois de passar a contextualização, aquela fase inicial, depois ver que aquilo que vai fluindo e que aparecem, isso é, para mim a maior satisfação era ver aquilo tudo verde, isso era maravilhoso, ver aquilo tudo verde, isso até para mim era, porque eu gostava daquela réguazinha e de ver. Agora, a primeira vez que a Joana fez um comentário foi ali ao grupo do Ivo, a Sabrina telefonou-me: ai, professora, e o que é que fazemos agora? Ai, que a doutora Joana diz que isto que não está bem, que temos que refazer. E agora eu disse: calma, amanhã mas isto à noite, amanhã vamos ver isso e tal. Portanto, foi a primeira vez entrando. Depois habituaram-se a que havia comentários e iam, às vezes emendavam sem eu sequer, às vezes dizer nada. No dia a seguir já estava lá a emenda feita. É divertido neste sentido, a dinâmica, o conhecimento, aquilo que vê-los crescer, vê-los chegar aqui, que me emociona ouvi-los falar, eu digo-vos, é maravilhoso. É mesmo. Deixa-me só acrescentar mais uma coisa que é importante. Eu há bocado falava na interdisciplinaridade. Vocês sabem que na nossa escola, estes alunos trabalhavam comigo no 11º ano e depois trabalhavam com a professora ali no 12º nas disciplinas de opção. E eles escolhiam sempre Sociologia e Economia C como as disciplinas de opção. E só faziam um trabalho para as duas disciplinas. Este trabalho que eles fizeram era para a disciplina de Economia C e para a disciplina de Sociologia. E os conteúdos, quer de uma, quer da outra, não ficavam comprometidos. Portanto, é preciso saber como é que se faz, como é que se há de fazer, porque está lá tudo no trabalho. Portanto, a professora Lídia, que dava as duas disciplinas, conseguia lecionar com o mesmo trabalho, só fazia um trabalho para as duas disciplinas. Para mim, a fase mais divertida é, sem dúvida, o final, quando todas as etapas estão concluídas,
Mas não é o concluir as etapas. Claro que chegar ao fim dá muito prazer, como é lógico. Mas eu utilizo sempre um método que eu utilizo sempre é, depois de eles terem feito aquelas fases todas, os meus alunos têm que sair sempre para a rua e vão falar com as pessoas e vão transmitir aquilo que aprenderam. E é aí que eu fico encantada, porque eles estão por conta deles, estão a conversar, respondem às perguntas que as pessoas lhes fazem e eu penso, epá, fiz um trabalho fantástico, porque eles efetivamente... Ora bem, para mim, que não vou falar de mim, Dulcídia, coordenadora do projeto, mas sim da nossa escola, porque somos uma equipa composta por muitas pessoas e muitas crianças e muitos encarregados de educação. A fase mais divertida é, sem dúvida, preparar a comunicação para o dia da festa com a Fundação. Aí sim, divertimos-nos todos muito, porque tudo isso que vocês falaram já está feito, já está tudo verde, já se tratou toda a informação. Então, depois divertimos-nos muito, sim, para preparar a nossa comunicação, que este ano também foi fabulosa, na minha opinião, que é suspeita, que foi então encaixar a nossa borboleta azul na história do rinoceronte. Portanto, a fase final é sem dúvida alguma aquela que nos dá assim alegria, uma satisfação, é a festa. Então, eu fui marcada negativamente pela escola primária, pelo meu percurso académico. Quando eu cheguei à fase mais adulta, ao 12º ano, eu deveria ter seguido Engenharia Civil, que era a minha opção. Houve ali um percalço e eu depois não queria estar a repetir, era tudo diferente, não queria estar a repetir o 12º ano e na altura nem fui eu que escolhi, foi o meu pai que escolheu, eu ir fazer exame de admissão à Escola de Magistério Primário, que não havia em Vila Real, porque eu sou de Vila Real, só em Chaves, e fiz também admissão à Escola de Enfermagem. E depois, desde que abracei esta profissão, é uma coisa que eu faço com paixão. Aprofundei os meus estudos, fiz um mestrado em Metodologia de Trabalho de Projeto, portanto, daí, ainda muito antes de conhecer a Fundação, pronto, tentei evoluir. De forma que eu ter um professor só mesmo no magistério, que foi o Dr. Américo Pérez, com certeza conhecem-no de conferências, sim, esse marcou-me. Porque já tinha esta mente aberta, como diz o professor Gil e os alunos dele o apanharam muito bem, já era ele também fora da caixa. E eu sempre quis estar fora, eu às vezes até dizia que andava à revelia, não é? Agora não, andei ali uma altura que estive com o normativo a proteger-me, mas agora já julgo que estou outra vez a entrar em rebelia dos normativos, não é? Tem que se ter mais aulas, mais aprendizagem, mais, mas é tempo dentro da aula, não é? De sala de aula. Mas pronto, eu continuo na mesma porque tenho essa vantagem da monodocência, da transdisciplinaridade, porque eu não preciso de estar ali a dizer que estou a dar português para dar português. Aliás, os meninos costumam dizer-me, professora, tu és mágica, metes tudo num caldeirão. Quando vamos a ver, já fizemos português, matemática, estudo meio, e não preciso estar ali a dizer, abra o manual de estudo meio, agora vamos para o de português, sem isso. Portanto, para ter um professor que me marcou, não foi o da escola primária, porque isso foi pela negativa, e sim, o professor Américo Pérez, que foi meu professor na Escola de Magistério Primário de Chaves. Esse sim. Eu tive dois, o professor Paulo Bento, de História, do 8º e 9º ano, que ainda é professor no agrupamento de escolas onde eu agora em mim, que é o agrupamento em caminho, ele ainda está a lecionar e quando nós nos passamos, ele disse, olha, a minha aluna nunca se esqueceu de mim, eu também nunca me esqueci dele. E também a minha professora de Geografia, que é a diretora do agrupamento onde que é a diretora, a professora Maria Esteves, foi a minha professora de Geografia no 7º e no 8º ano. Eu lembro-me perfeitamente desses dois professores, eu nunca me esqueci deles, eles incutiram em mim
primeiro acreditavam em mim, porque eu sempre fui bastante tímida e tinha bastantes problemas em falar. E eu acho que trabalho tanto isso com eles porque eu efetivamente nunca tive quem trabalhasse isso comigo. Eu sempre fui assim, no meu secundário, não é? Até ir para... Sempre fui assim muito fechadinha na minha cúpula. Tá? Por isso, esses professores acreditaram em mim. Acreditar é muito importante. Tenho um professor que sim, que me marcou pela positiva já no liceu, que foi o meu professor de geometria descritiva. Sim, eu tive geometria descritiva. E o Dr. Costa, que eu vim de Angola, lá não tínhamos professor de geometria descritiva no 6º ano, portanto eu estava a 0. E quando cheguei a Chaves para fazer o 7º ano, eu tinha geometria, mas eu não sabia nada do 6º, portanto eu ia às aulas do 7º e não percebia nada. O professor apercebeu-se e disse-me, olha, vamos fazer aqui uma coisa. Vais pedir autorização para vir assistir às minhas aulas do 6º. E eu tive a melhor nota da turma nesse ano do 7º ano, que fiz 2 anos, o 6º não valia nada, mas fiz. Esse professor foi fantástico, um senhor já com muita idade, acho que faleceu 2 dias depois de acabar o ano, portanto já mesmo com muita idade, mas esse marcou-me porque percebeu a minha angústia e percebeu que eu precisava de ajuda. E é isto. Eu tive um professor, tinha 9 anos, estava no seminário de Vila Real e tive um professor de latim, o Padre Santos, que nos mandava fazer latim. Mandávamos fazer traduções de latim e por cada palavra que nós gerássemos levávamos uma varada no rabo com uma varinha de marmeleiro. Posso-vos dizer que fiquei com o rabo todo negro, nem conseguia sentar. E depois tive um professor extraordinário na Universidade do Minho, análise de projetos, o professor Rocha Armada, um professor esquelético, difícil para se gostar dele, mas que dizia assim, meus senhores, amanhã eu queria que vocês trouxessem para a aula um iogurte ou assim uma bebida energética, assim, uma coisa qualquer, porque eu vou introduzir um conceito tão difícil, tão difícil, que vocês, se não tiverem energia, não conseguem entrar no conceito. Eu criava aquele ambiente todo e chegava ao dia seguinte, a gente lá estava com os iogurtes em cima da mesa e tal, o iogurte, os chocolates, uma bebida energética, e então ele começava a introduzir o conceito, e o conceito era a coisa mais simples que vocês possam imaginar, por exemplo, o conceito de inflação. Então ele fazia um filme à volta daquilo, de tal forma que nos criava uma predisposição, não é? Para assimilarmos o conceito extraordinário. Portanto, em termos pedagógicos, esse professor marcou-me bastante. Acho que era importante, de facto, passar esta mensagem do que, no fundo, não é só os alunos que estão envolvidos nisto. Os professores são muito importantes. E nestes trabalhos, sem um bom professor, nenhum aluno faz estes trabalhos. E o professor orienta e é um papel difícil, mas muito interessante, de certeza. Eu adoro esta parte dos estudos, porque, de facto, orientar é uma coisa fabulosa. E depois vemos crescer, não é? Vemos crescer os professores, vemos crescer os alunos, vemos crescer as escolas, muitas vezes, porque os temas vão tomando dimensão, não é? E vão tomando conta de nós. Eu acho, de facto, estes projetos mesmo fabulosos e ainda bem que há professores que tiram partido para que os alunos possam crescer e pensar por eles e terem a curiosidade de descobrir as coisas e não ouvirem e comprarem as coisas como lhes são ditas. Procurarem perceber se aquilo é mesmo assim ou se não é nada daquilo, não é? E é isso que nós também aprendemos com o NEPS, é ter esta ginástica de ler e de saber tirar conclusões da informação que temos. Alguma questão que gostassem de colocar aqui a estes professores? A professora Dulcídia já me apresentou, portanto eu sou a mãe do Miguel. Eu fui convidada por ela para estar aqui hoje e não podia deixar de aproveitar esta oportunidade para agradecer, quer a ela, mas não posso muito, que ela é muito vaidosa, ela não pode ouvir muitos elogios, mas a todos os professores, porque eu também sou professora,
Mas pronto, isto para dizer que, enquanto mãe, procurei a escola que eu achava que ia marcar a diferença nos meus filhos. Eu procurei a escola pela professora Dulcídia e ela sabe que isso é verdade. E eu queria dar este testemunho que ela sabe, muita gente procura a escola por esta atividade, né? Depois que atrás dela vão outros professores, e realmente é preciso ver a escola com uma visão diferente. E eu estou hoje na Associação de Pais, do agrupamento de escolas, e tento lutar, não sei, tem sido uma luta um pouco inglória, pela mudança. Eu confiei na escola. A minha filha fez um ensino por projetos, infelizmente, até ao 4º ano, porque depois no 5º ano não há uma continuidade. No 5º e no 6º ano veio a célebre lei da flexibilidade, que eu achei alto, que alguém se iluminou e é aqui que vamos encontrar saída. E a minha Renata foi muito feliz, porque ela esteve num projeto piloto. E então toda a escola funcionava antes do decreto e havia 3 turmas que trabalhavam por projeto. E ela trabalhou um 5º e um 6º ano ainda, deu continuidade, não propriamente ao projeto A, B ou C, mas muito em articulação. Eu costumo comparar o ensino dos dois, que o Miguel já não foi tão feliz na escola, regressou à sala de aula a sentar-se e a ouvir, e a cumprir, e a estar quieto e calado, que eu também sou professora e também tenho momentos que os alunos têm que estar quietos e calados, mas a escola bebe, o conhecimento bebe daquilo que eles também nos dão, não é? É o perceber o que é que eles estão a aprender, ou se estão, ou se não estão, e onde queremos chegar. E eu espero e agradeço a todos estes professores que, eu não sei se é carolice ou teimosia, mas que insistem em fazer um trabalho diferente. Portanto, obrigada a todos aqueles que hoje deram aqui o seu testemunho como professores e aos jovens que hoje estiveram aqui a dar o testemunho, que levem isto para as suas vidas, que pensem nisto para os seus futuros filhos e não procurem a escola mais perto de casa, procurem a escola que vai dar muito mais aos vossos filhos. E aqui? Agora, não é com esta metodologia que não há nenhum jovem que aguentar o dia inteiro a ouvir um professor a falar e depois ter trabalhos para casa para fazer. É de facto uma metodologia que não se coaduna com os dias de hoje. Vamos ver, talvez eles abram os olhos e pensem assim, olhem, estes alunos estão bem, conseguiram vincar na vida, fizeram os projetos e eles valorizam mesmo que são os projetos. Portanto, vamos ver o que é que acontece, mas vamos torcer para que sim, que haja uma mudança de mentalidade. Olá, boa tarde. Eu vou ser muito rápida. O meu nome é Patrícia Aguiar. Eu não sou professora, embora já tenha estado ligada à formação profissional há uns anos atrás. E gostaria de deixar aqui um agradecimento a todos os professores que aqui falaram, que é um agradecimento que no fundo que tem também uma dupla função, porque ele é também uma pergunta repto. Eu gostaria de perguntar se cada um de vós tem a noção de que são simultaneamente construtores do belo em cada uma destas emocionantes. Devo confessar que me emocionei algumas vezes esta tarde. Testemunhos destas pessoas mais novas ou menos novas. Gostaria de saber se têm essa noção de que são construtores de algo e esse belo pode ser o despertar para o conhecimento ou pode ser a interpretação que lhe queiramos dar, mas que são de facto construtores de pessoas, são ferramentas para isso. Muito obrigada. Sem dúvida. Aquilo que me motivava depois de 45 anos é um bocado difícil, chega a uma altura, e aquilo que me motivava a continuar e a chegar até ao último dia que pude estar na escola era precisamente isso, era ver que estava a dar algo e que eles que estavam a aproveitar. Acho que não é preciso ser mais nada aquilo que ouviu aqui, aquilo que eu li aqui, de pessoas, como eu dizia
a doutora Paula, descomprometidas, já não estão à espera da nota, eu já não lhes devo nada, nem eles a mim, e é isso que me deixa ainda mais feliz, porque quando ainda não receberam no final do período aquela avaliação que eles estão à espera, nós podemos achar que pronto, que dizem, mas não, neste momento estão todos já há muito tempo fora do meu alcance, por isso acho que isto é a resposta àquilo que eles disseram, descomprometidamente, sem nenhum interesse, sem interesse nenhum por trás. Isso é que nos deixa cheios de alegria. Sabe, eu considero que não há nenhum bom professor se não deixar uma marca profunda nos seus alunos. A senhora lembra-se de muitos dos seus professores e esqueceu muitos dos outros. Nem sequer se lembra deles. Portanto, a minha preocupação enquanto professor, durante 40 e muitos anos, foi exatamente marcar pelo exemplo. Ouça, eu discuti, na minha escola e na minha vida profissional, discutiu-se muito o exercício da autoridade. A autoridade é uma coisa que se ganha pelo exemplo. Como é que eu posso exigir de um aluno meu que ele seja pontual se eu não for pontual? Como é que eu posso exigir de um aluno meu que cumpra as suas funções, que prepare os seus trabalhos, que faça os seus trabalhos a tempo, se eu não tiver as aulas bem estruturadas e não cumprir eu próprio a minha parte? Como é que eu posso exigir que um aluno meu não use o telemóvel na aula quando eu interrompo a aula para atender uma chamada que não tem interesse nenhum? A autoridade ganha-se pelo exemplo. E por isso, quando eu quero que estes alunos, e como a professora Lídia dizia, neste momento, eles não ganham nada em falar bem de mim. Mas eu sinto-me muito orgulhoso porque, de facto, por exemplo, como o Gonçalo disse, foi para a economia porque teve um professor de economia que o influenciou nesse sentido. Não sei se a influência é boa ou se é má. A questão é que influenciou. E, portanto, eu acho que um professor é um fazedor. Tem de ser um fazedor de boas pessoas, de pessoas com valores, de pessoas que saibam aquilo que estão a fazer neste mundo, que tenham valores. O valor, por exemplo, da solidariedade é um valor extraordinário. Ouça, um professor tem de procurar todos os dias a empatia, a atitude empática. Então isso, eu estou a dar uma aula, eu estou a trabalhar com os meus alunos. E se fosse eu a estar daquele lado? Este exercício é fundamental no exercício docente. O princípio da empatia. Um professor que não consiga ser empático não passa a mensagem. Eu tenho de me sentar no lugar do aluno em cada 5 minutos da aula que eu estou a dar, para ver se estou a ser chato, se estou a ser incompreendente, percebe a ideia. Portanto, ser professor é tão complexo como ser boa pessoa na sociedade. É uma bela pergunta, porque eu também me faço essa pergunta muitas vezes. Eu tenho a certeza que estou a construir coisas belas, porque quando a doutora Paula me mandou uma mensagem para eu ligar e me disse: professora, o que é que acha de convidar o Afonso e a Beatriz para ver se eles queriam vir participar? Eu vim para a minha vida, eles foram para a vida deles, vemos-nos e mandámos mensagens, mas já não os vi há 8 anos. Quando entraram na faculdade, ligaram, mandaram mensagens, dizer: professora, isto também é o contributo do seu trabalho. Mas eles não hesitaram nem um segundo, disseram logo: claro que vamos consigo, não há problema nenhum. E está aí a prova, não é, que construímos coisas muito belas. E não só, eu estive 1 ano fora de Vila Praia de Âncora, eu este ano regressei, e os meus alunos que deixei no 4º já estão no 6º. E peço desculpa, vou me emocionar. É lindo de se ver. Ainda esta semana, o João Mina entra-me na minha sala, bate à porta e diz assim: olha, meninos, vejam a sorte que vocês têm, que vocês vão fazer estes livrinhos que a professora fez connosco. Olhem aqui a gaivota, o livrinho da sardinha. E isso é construir algo muito belo.
Portanto, eu que já trabalho há 40 anos e devo-lhe dizer que vou com a mesma alegria todos os dias para a escola e preservo a minha sanidade mental e a minha juventude acreditando precisamente nisso, que eu estou a construir algo de belo, que aquelas crianças precisam de mim e que estou a formar cidadãos, porque é assim, na escola, como estava a dizer a doutora Paula há bocado, que os meninos do Brasil foi a primeira vez que exerceram uma cidadania ativa na sua sala de aula, foi escolher o tema para a fundação. Não, nós não, já partimos muito antes. É preciso um delegado de turma. E ainda este ano eu tenho meninos de primeiro ano. Houve candidatos, houve campanha, houve boletim de voto com as fotografias dos candidatos, houve urna, houve ali o sufrágio todo como tem que ser. E depois diz-me assim, passou um dia na eleição do delegado de turma. Pois passei. Mas olha, aprenderam a fazer contagens como deve de ser, não é só pôr pauzinhos, não é? Porque ao nível da matemática. Desenvolveram a oralidade, tiveram contacto com a escrita. Eu sei que eles que são do primeiro ano, mas é como eles dizem, achavam que é um primeiro dia para a escola e se iam lá a saber ler, não é? Pronto. Mas é assim, eu fiz ali um trabalho muito rico e depois aprenderam a aceitar, não é? E perceberam o que é ser um voto nulo e o que é um voto em branco, porque também aconteceu. Portanto, aconteceu de tudo ali naquela sala de aula. Portanto, acreditando que estou a construir algo de belo, que estou a criar, a ajudar a educar crianças interventivas, ativas, com opinião, para mim é muito bom e é nisso que eu acredito diariamente e que me leva com imensa alegria todos os dias para a minha escola. Bem, obrigada pelo vosso contributo. A Joana dá-lhes aqui a chave, o chaveiro, para colocarem a chave do NEPSO. Eu acho que nós, os 4, vamos gritar bem alto e vamos pedir também aqui a estes jovens e menos jovens, ou mais jovens, tanto faz, para dizer um muito obrigado à Fundação Vox Populi. Muito obrigada por existirem e continuem sempre. Obrigada. Nós sozinhos não fazemos nada, fazemos se tivermos professores, alunos como vós, porque senão ninguém faz nada sozinho. Isso tomem como premissa para tudo. Não é? Obrigada.